No dia 14 de junho, aconteceu no auditório do CEFOR, complexo avançado da Câmara dos Deputados em Brasília, o primeiro Fórum Nacional de Transplante de Tecidos Oculares. Essa é uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia que tem uma motivação muito clara, que a gente precisa aperfeiçoar processos, desde a captação até o transplante. E, logicamente, isso passa pelo entendimento e análise de tudo que a gente pode evoluir, tanto da parte regulatória, quanto da parte técnica, quanto da parte médica e quanto do acesso aos nossos pacientes e do acolhimento a todas as pessoas que queiram ser doadoras. É fundamental estruturar esse ecossistema de uma maneira muito equilibrada. Esta primeira edição antecedeu o 7º Fórum Nacional de Saúde Ocular, que aconteceu no plenário 7 da Câmara dos Deputados, também em Brasília. A abertura se deu com os coordenadores gerais, Dr. Cristiano Caixeta Umbelino, Dr. José Benis Neto e Dr. Sérgio Quitico. Representando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, João Batista Júnior falou sobre os caminhos para aprimorar a regulamentação de transplante de tecidos oculares. Esse fórum foi muito importante do ponto de vista de reunir esses atores e discutir, as demandas e as alternativas para a sociedade do ponto de vista de melhorias nos nossos processos, tanto processos de regulamentação quanto também os processos práticos da especialidade médica. O histórico de alocação de recursos nos bancos de tecidos e transplantes de córnea foi abordado pela doutora Daniela Salomão, representando o Ministério da Saúde. Ela também explanou sobre os efeitos da pandemia sobre as filas de transplante, em nome do Sistema Nacional de Transplante. O transplante, hoje, gente, ele tem o seu maior financiamento pelo Ministério da Saúde, pelo nosso SUS, pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério entende que essa é uma ação de relevância e indispensável para a saúde da população brasileira. O Dr. Fernando Atic representou a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos ao falar sobre como otimizar a captação a partir da experiência com a doação de órgãos sólidos. Nós avançamos muito ao longo de décadas de trabalho de muitas pessoas, precisamos reconhecer isso. A gente tem como melhorar ainda muito mais, com otimização de processos, sem necessidade de investimento financeiro significativas. Já a doutora Aline Silveira Murayama abordou os modelos de gestão eficientes do banco de olhos. O Dr. Rodrigo Teixeira Santos comentou sobre a realidade dos bancos de olhos públicos e privados no Brasil. O financiamento dos bancos de olhos no Brasil e a atualização de valores pagos foram os temas apresentados pela doutora Diane Marinho. As diferenças regionais e as regras de distribuição de tecido foram o tema da palestra da doutora Márcia Salomão. Um debate com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplante e a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos foi moderado pelos doutores José Benis, Frederico Pena e Vilma Leles Barbosa. A doutora Luciane Souza falou sobre as dificuldades que os bancos de tecidos oculares enfrentam e formas de superá-las. A última palestra do dia foi com a doutora Denise de Freitas, que falou sobre a implementação do uso de membrana amniótica. Fizemos uma reunião com médicos oftalmologistas do Brasil todo e da Sociedade Brasileira de Córnea. Fizemos proposições e conosco estiveram o Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplantes e a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e Tecidos Sólidos. Com isso, nós tivemos muitos avanços para minimizar a fila de pacientes que aguardam por um transplante nesse país. O primeiro Fórum de Transplantes de Córneas e Tecidos Oculares nasce da percepção de que o diálogo entre todos os agentes envolvidos nesse sistema, Sistema Nacional de Transplante, Ministério da Saúde, a Anvisa e a comunidade oftalmológica que lida na ponta com isso, tanto no aspecto da gestão dos bancos de olhos quanto na execução do transplante, que é necessário juntar forças para remover as barreiras que hoje impedem o nosso sistema de ser ainda mais eficiente, principalmente no contexto da necessidade de recuperação das captações dos transplantes de córnea pós-pandemia. Um dos coordenadores deste fórum, Dr. Sérgio Quitico, apresentou uma revisão dos critérios de elegibilidade para doadores de córnea e tecidos oculares. Foi muito importante conversar com o Ministério da Saúde, com a SNT, com a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos,
com a Anvisa foi fundamental, porque tem vários itens que nós precisamos melhorar no Brasil. Antes da pandemia, vários estados tinham lista de espera zerada e agora aumentou muito. Então, foi muito importante para nós seguirmos nesse trabalho importantíssimo para a reabilitação visual dos pacientes. Já o Dr. José Beniz, também coordenador deste fórum, destaca a importância do evento para a classe oftalmológica brasileira. Esses fóruns têm uma tremenda importância para a vida oftalmológica brasileira, no sentido de reforçar nosso compromisso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e de toda a classe oftalmológica brasileira, no sentido de trazer soluções para os problemas de saúde ocular da nossa população.